Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 5, cujo título é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Irmãos, eu dividi a nossa exposição de hoje, que é uma exposição que fala acerca do Salmo 46, que provavelmente é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Eu dividi a exposição do Salmo 46, irmãos, em 7 tópicos, para a gente expor da maneira mais didática possível para vocês. Tá? No nosso tópico 1, nós vamos falar acerca da estrutura do Salmo 46. Essa é uma exposição um pouco mais técnica, voltada para professores de escola bíblica dominical. Se fosse uma pregação, esse tópico 1 aí não existiria. No tópico 2, nós vamos falar acerca da primeira estrofe. Certamente a estrofe mais marcante é que todo mundo conhece, de tanto que ela é repetida nas nossas igrejas. No nosso tópico 3, nós vamos falar acerca da cidade de Deus, que é o assunto principal da segunda estrofe. No tópico 4, nós vamos falar acerca do refrão, que é uma frase que se repete no 7º versículo e no 11º. Então essa frase que se repete, ela é chamada de refrão, quando ela está dentro de uma estrutura poética, tá? No nosso tópico 5, nós vamos falar acerca do contemplar as obras do Senhor. E no 6, nós vamos falar acerca do sentimento de segurança gerado pela confiança. E por fim, no tópico 7, nós vamos falar rapidamente sobre a música Castelo Forte, que está na nossa harpa cristã e que foi escrita pelo grande reformador Martinho Lutero. Dito tudo isso, irmãos, vamos então para o nosso tópico 1, a estrutura do Salmo 46. A autoria desse salmo, irmãos, é atribuída para os filhos de Coré, ou para os coraitas. Os coraitas eram um segmento dentre os levitas, provavelmente foi o segmento responsável pela adoração no templo. Como vocês sabem, os levitas foram divididos em grupos, uma parte ficou na portaria, outra parte ficou auxiliando os sacerdotes, outra parte ficou responsável pelo ministério de louvor da casa do Senhor. Naquela divisão feita por Davi, depois estruturada ainda com mais detalhes por Salomão e mantida durante toda a história do reino de Israel, tá? E também depois resgatada no segundo templo, especialmente por Neemias. Então, a divisão aí entre os coraitas, como ministros de louvor, deu-lhes a incumbência também de escrever vários salmos. Esse salmo é dividido, irmãos, em estrofes. Toda a poesia, toda a música é dividida em estrofes. Nós temos a primeira estrofe com 3 versos, que é o versículo 1, 2 e 3. A segunda estrofe com 3 versos, que é o versículo 6, 7 e 8. Nós temos um refrão no versículo 7, que vai se repetir no versículo 11. E temos a última estrofe, que é do versículo 8 ao versículo 10, tá? Então são 3 estrofes de 3 versos e são uma frase, um verso que representa o refrão, que repete no 7 e depois no 11. Esse salmo, irmãos, ele foi criado para cantar, isso está no próprio título do salmo. E provavelmente ele era cantado através do cântico do povo e através do cântico do ministro de louvor, do levita ali responsável pelo louvor, tá? O povo declara o versículo 1, 2 e 3. O ministro de louvor, em resposta, declara o versículo 4, 5 e 6, que é a segunda estrofe. Aí vem um refrão onde todos cantam juntos. Depois vem o ministro de louvor na terceira estrofe e declara o versículo 8, 9 e 10. E por fim, nós temos como último refrão o versículo 11, onde todos declaram juntos, tá? Essa divisão fica mais clara quando nós lemos o Salmo 46, que é o que faremos aqui agora. Então, o versículo 1, 2 e 3 é pronunciado pelo povo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Nitidamente, irmãos, essa primeira estrofe ela é cantada por um grupo grande de pessoas, porque o tempo verbal aí está na primeira pessoa do plural. Aí vem o versículo 4, 5 e 6, que é a segunda estrofe, que provavelmente era cantada pelo ministro de louvor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aí vem o versículo 7, que é o refrão, tá? Onde todos cantam juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E vem o versículo 8, 9 e 10, que provavelmente também seja cantado pelo ministro de louvor. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E por fim o versículo 11, que é a repetição do 7, que é o refrão. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós encontramos aqui, irmãos, um salmo nitidamente para ser cantado e provavelmente nessa interação povo, ministro de louvor e refrão onde todos cantavam juntos. Outro salmo que também mantém essa estrutura é o Salmo 91, que como vai ser objeto de estudo próprio, nós falaremos sobre isso quando chegar o momento adequado, tá? Então, nós temos aí a estrutura do salmo. 3 estrofes, um refrão, o canto do povo se alternando com o canto do ministério de louvor e todos juntos cantando o refrão de versículo 7 e de versículo 11. Dito isso, irmãos, eu queria convidá-lo, você ainda não curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo, curte esse vídeo para ajudar na divulgação. Em segundo lugar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho, clica no sininho para você receber uma nova notificação todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo. Eu peço que vocês também se atentem para o fato de que o arquivo em Word, que é o esboço dessa lição, e o do slide estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Se você entrar na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para baixar tanto um quanto o outro. De repente, você que usa a nossa aula aí como base para sua exposição, você vai ter o slide e vai ter o esboço. Se você, todavia, faz a sua exposição com base nos tópicos da revista, claro que eu busco fazer a minha exposição, irmãos, com base na revista, mas eu vou além da revista e tem algumas coisas da revista que eu não acho tão importante que eu não menciono. Mas se você segue a revista, eu recomendo que você entre outros sites da internet, como por exemplo o blog EBD Betel, e você lá faça o download do slide que é adequado para a divisão em tópicos da nossa revista, tá? Eu também gostaria de lembrá-los que esse canal é mantido por vocês. Eu não cobro para mim valor algum para estar disponibilizando essas aulas para vocês, eu não tenho ganho financeiro nenhum. Tudo que entra para o canal tem como destino abençoar a vida do editor de vídeos e também a aquisição de novos equipamentos que vira e mexe, eu adquiro um equipamento novo para ajudá-los aí a ter um vídeo muito mais agradável, tá? Então se você puder nos ajudar, segue aqui embaixo 2 contas bancárias minhas e também o link do Apoia-se. O Apoia-se é um site muito famoso no YouTube, ou de todas as pessoas que usam o YouTube aí como ferramenta de divulgação do seu trabalho, que é responsável por doações coletivas. Então, se você quiser fazer uma doação mensal, você consegue cadastrar lá sua conta, seu cartão de crédito. É um site super seguro. Todos os grandes YouTubers aí do mundo utilizam. Então, eu recomendo que você clique lá no site e faça uma doação periódica para o canal, que você com certeza vai estar sendo participante desta obra. Feito esse jabazinho aí, irmãos, vamos para o nosso tópico 2, que é a primeira estrofe, tá? Nós vamos destacar os pontos principais aí da primeira estrofe. Primeiro o salmo começa dizendo que o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos destacar aqui a explicação dessas palavras refúgio e dessa palavra fortaleza. É importante te lembrar, irmãos, que naquela época não existia um conceito de soberania. Não existia a ideia de que os estados eles tinham um domínio permanente dos seus territórios e que todas as nações vizinhas deveriam respeitar as fronteiras do outro estado. Ainda não existia uma ordem internacional que assegurasse o respeito às fronteiras. Então era muito comum um estado se fortalecer militarmente um pouquinho mais e ele começar a invadir o território do outro para saquear, para roubar, para destruir, para fazer um monte de barbaridade em benefício próprio. Isso era muito comum, era extremamente comum. É por isso que quando você lê lá o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, que é basicamente a história de Israel até o exílio babilônico, você encontra inúmeras guerras o tempo inteiro acontecendo. Por quê? Porque não existia uma noção segura de soberania naqueles dias. Então as invasões eram constantes, as guerras eram constantes. Claro que não eram guerras como a Segunda Guerra Mundial. Normalmente as batalhas elas se restringiam a pequenos lugares, tá? Não eram coisas generalizadas como acontece nos dias de hoje, nas guerras de hoje, como a guerra da Síria, a guerra do Iraque. Então, querido, essa é a primeira compreensão que você precisa ter, que existia um permanente estado de alerta em relação aos inimigos, porque que os inimigos eram um risco constante para aquelas pessoas que viviam ali perto do território de fronteira especialmente. Então, para as pessoas que viviam esse estado de insegurança, nada melhor do que morar perto de uma fortaleza ou dentro dela, tá? Por quê? Porque a fortaleza é um lugar fortificado através de muralhas, através de torres. Torres eram partes da muralha em que os soldados ficavam ali atirando flechas, atirando dardos nos inimigos. E também
portões com grandes ferrolhos, tá? Então as fortalezas eram lugares de proteção, eram lugares onde as pessoas se sentiam muito mais seguras, porque o inimigo não tinha tanta facilidade para penetrar dentro de uma fortaleza. Vide aí a história aí da muralha de Jericó, que se não fosse o Senhor fazer o milagre, certamente Josué não teria conseguido entrar na muralha de Jericó, tendo em vista que ela era uma grande fortaleza. Um outro ponto importante aqui também a mencionar é a questão do refúgio. Irmãos, o refúgio, ele nos remete às cidades de refúgio descritas lá em Números capítulo 35. As cidades de refúgio foram cidades criadas por Moisés, onde uma pessoa que cometeu um crime culposo, ela teria salvo-conduto dos vingadores de sangue. Naquela época, como não existia uma polícia regular, um exército regular, os exércitos eram formados na hora, no momento em que as pessoas estavam lavrando na terra com a sua enxada, de repente eles ouviam o toque da buzina do chofar, e eles saíam correndo para a batalha, chegavam em casa, pegavam a espada, pegavam o escudo e já ia se formar como um exército para pelejar. Então, como não existia um exército regular, não existia polícia, isso nem de perto existia, a defesa que as pessoas tinham era basicamente constituída pelos seus próprios parentes, pelos vingadores de sangue. Então, a maldade dos maus era restringida pelo temor da vingança. E o fato de existir uma lei instituindo a justiça vingativa fazia com que as pessoas que praticassem crimes culposos, o que eram crimes culposos? Eram homicídios sem a intenção de matar, matou sem querer, por algum acidente, por alguma imprudência, não houve a intenção de tirar a vida do outro. Pessoas que cometessem homicídios culposos também ficavam sujeitos à ação dos vingadores de sangue. Qual era o problema disso? É que o objetivo da instituição da vingança de sangue era restringir a maldade, a perversidade, a crueldade, o dolo, e não punir pessoas que não agiram com a intenção de fazer algo de mal ou de fazer algo que prejudique o seu irmão. Fizeram por imprudência, fizeram por não vigilância, fizeram sem querer. Então, como o objetivo da lei da vingança de sangue não era atingir essas pessoas, Deus mandou Moisés instituir algumas cidades dentro das tribos de Israel, onde a pessoa que praticou um homicídio culposo, sem a intenção de matar, poderia se esconder. A partir do momento que ela entrava dentro dessa cidade, ela recebia um salvo-conduto. O vingador de sangue não poderia entrar na cidade para matar essa pessoa, tá? Dentro daquela cidade, o vingador de sangue não tinha o direito de requerer o sangue do seu parente que foi morto. Então, as cidades de refúgio eram uma cidade que trazia uma certa segurança para as pessoas de que se elas cometessem algum erro não intencional, elas não estariam sob o alcance do vingador de sangue. Então a expressão refúgio era utilizada especialmente para essas cidades de refúgio, mas não somente. A expressão refúgio ela pode se referir a qualquer tipo de fortaleza, tá? Ainda que não seja uma muralha muito grande que cobre toda uma cidade, mas pode ser apenas uma torre dentro de um contexto ali camponês, onde os camponeses fogem por morarem muito longe de uma fortaleza realmente, de uma cidade fortificada realmente, onde os camponeses poderiam fugir para se abrigar até poderem receber um resgate ou socorro do seu país, tá? Então, a ideia de refúgio, ela dá a ideia de um lugar onde eu posso me esconder, onde eu posso me proteger dos meus inimigos. Então, olha o que o salmista está dizendo: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Quer dizer, no Senhor eu me sinto seguro. No Senhor eu me sinto protegido. Eu vou desenvolver, irmãos, esse ponto lá no nosso tópico de número 6, tá? Onde eu vou trazer uma exposição mais devocional, remetendo a gente para o Salmo 23, remetendo a gente para Abacuque capítulo 3, remetendo a gente para o Salmo capítulo 91. Então eu vou deixar isso para o tópico de número 6 da nossa exposição. Eu só quero que você entenda a linguagem do salmista agora nesse momento. Então, Deus é meu refúgio e fortaleza. E se vocês quiserem ver outros salmos e outros versículos bíblicos que falam acerca do Senhor como um refúgio, como uma fortaleza, eu separei alguns para vocês, como o Salmo capítulo 62, versículo 7, Salmo 91, 2, Salmo 142, 5, Provérbios 14, 26, Isaías 25, 4, Jeremias 16, 19. Olha a quantidade de versículos que se refere ao Senhor como refúgio ou como fortaleza, indicando que o Senhor é o seu lugar de segurança. Nós vamos encontrar, por exemplo, na leitura do Provérbios capítulo 18, versículo 10, escrito assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro.
Isso aqui é somente um exemplo dentre todos os outros que eu já citei aqui para vocês. Outra expressão muito importante, irmãos, aqui dentro desse salmo, é a expressão socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, essa expressão, a gente precisa interpretá-la à luz da visão do salmista, no momento em que ele está escrevendo essa música, no momento que ele está escrevendo essa poesia. A visão do salmista é a visão de uma guerra, de uma invasão estrangeira, tá? Ele está se utilizando desse arquétipo, ele está se utilizando dessa imagem para expressar a segurança que ele sentia em Deus. Então, se quando ele fala que o Senhor é meu refúgio e fortaleza, ele está se remetendo a essa imagem, quando ele fala que ele é socorro bem presente na hora da angústia, ele também está se remetendo a essa imagem. Então, que imagem é essa, Jefferson? É a imagem de um exército inimigo invadindo o seu território, e existiam várias fortalezas locais. Laquis, por exemplo, era uma fortaleza bem famosa ali nos dias dos reis de Israel. Então imagina que Laquis está cercado, os inimigos estão quase conseguindo penetrar nas muralhas, e quando de repente vem um exército de Jerusalém, ou exército ali de Samaria, se reúnem para combater aquele exército que está quase invadindo Laquis. No momento que esse exército chega, é como um socorro bem presente na hora da angústia, tá? Então essa proteção vem tanto do exército interno, que vem socorrer uma fortaleza específica, como também de um exército estrangeiro. E em alguns momentos da história de Israel ele contratou, aí no caso estou falando de Israel e de Judá, porque é no período dos reis, contrataram, por exemplo, o exército da Síria, o exército do Egito, o exército dos midianitas, o exército dos filisteus. Em vários momentos você vai ver Israel e Judá contratando esses outros exércitos para socorrê-los dos seus adversários. E em vários momentos o Senhor vai usar os profetas para criticar, em alguns contextos específicos, essa postura. Uma das principais críticas feitas a esse movimento de contratar exércitos inimigos foi no período do profeta Jeremias, em que o povo de Israel estava querendo se rebelar contra o exército da Babilônia, confiando de que o exército do Egito poderia socorrê-los, poderia protegê-los, quando na verdade o Senhor estava mandando eles se submeterem ao exército da Babilônia, porque caso eles não fizessem isso, eles seriam destruídos. E no final das contas aconteceu exatamente o que Jeremias falou. Então, ser socorro bem presente na hora da angústia é isso, é vir um exército poderoso, mais poderoso que os inimigos, para lhe socorrer no momento que você estivesse quase sendo destruído. E o salmista, mais uma vez, ele usa essa imagem para expressar sua segurança em relação a Deus. Ele não apenas me protege, ele também me socorre quando os meus inimigos estão me cercando. E aqui, irmãos, vai um outro diferencial da expressão. Ele não é apenas o meu socorro na hora da angústia, ele é o meu socorro bem presente. Quando a gente ouve, irmãos, que Deus é o nosso socorro bem presente, a gente não tem como não nos remetermos ao Salmo 91, onde diz que ele não dorme e não cochila. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Irmãos, o nosso Deus, ele não fecha os seus olhos, ele não prega os seus olhos. Irmãos, se ele quiser nos dar livramento, pode ter certeza de uma coisa, o socorro vai ser bem presente na hora da angústia. Outro ponto importante também, para destacar aqui para vocês, são os versículos 2 e 3, onde estão escritos: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Nesse versículo 2 aqui, irmãos, nós podemos mais uma vez recuperar a identidade lá do Salmo capítulo 23, na expressão pelo que não temeremos. Se o Senhor é meu refúgio, se o Senhor é minha fortaleza, se o Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia, nós não temeremos quando tudo ficar ruim. É a mesma imagem lá do Salmo 23. E olha o que ele diz aqui: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Olha essas expressões, ela está falando de um tremendo caos, tá? Então a primeira expressão, ainda que a terra se mude, nós vamos encontrar aí na versão revista e atualizada, ainda que a terra se transtorne. Na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, nós vamos encontrar ainda que a terra seja abalada. E na NVI, ainda que a terra trema. Na Bíblia Viva, nós temos mesmo que o mundo seja destruído. Nós estamos falando aí de um cataclisma. A imagem que se remete é a imagem de um terremoto, a imagem de algo completamente avassalador, que faz a terra tremer por inteira. Nós temos também, ainda que os montes se transportem ou se afundem no meio dos mares, aí dependendo da tradução. Quer dizer, além da terra toda se tremer, as águas também invadem a terra de modo a engolir os montes.
nós vamos encontrar também a próxima expressão que diz: ainda que as águas rujam e se perturbem. Dá a ideia aí de uma onda muito forte, a onda batendo muito agressivamente, talvez até mesmo um maremoto. E a próxima expressão, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Quer dizer, eles não apenas sucumbem diante do mar, eles também são massacrados pela força dessas ondas. Então o salmista está descrevendo aqui uma imagem de um terrível caos, de uma destruição completa movido pelas forças da natureza. E o salmista, irmãos, ele se apropria desse cataclisma, dessa imagem catastrófica, para demonstrar o quanto ele confia em Deus. O salmista está dizendo aqui, em outras palavras, ou parafraseando o salmista, que ainda que todas as circunstâncias contribuam para eu perder todas as minhas confianças, as minhas estruturas internas que me mantêm centrados, que me mantêm equilibrado, ainda que todas as circunstâncias externas sejam desfavoráveis, como o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza e meu socorro presente na hora da angústia, eu não vou temer quando tudo isso acontecer. Então eu não dependo das circunstâncias para confiar em Deus. Por quê? Porque Ele é meu refúgio, minha fortaleza e meu socorro bem presente na hora da angústia. Mais uma vez, é bom lembrarmos aqui do Salmo 23 e do Abacuque capítulo 3. E eu gostaria agora, irmãos, de dar alguns exemplos de circunstâncias da nossa vida que podem nos dar a sensação desse caos, nos dar a sensação de que tudo ao nosso redor está desmoronando. Um exemplo típico é quando a gente perde um ente muito querido, alguém que a gente ama muito. Certamente dá a sensação de que tudo à nossa volta está se desmoronando, está ruindo, está se destruindo e nada mais faz sentido. Nós podemos citar o exemplo também de quando alguém sofre uma traição de alguém muito querido e de repente ela passa a viver de maneira muito amarga por causa da dor provocada por essa traição. Nós temos o exemplo também de alguém que quebrou financeiramente, tinha uma empresa consolidada, sólida, que provia sustento para sua casa e perdeu tudo. Ou então numa enchente a pessoa perdeu todos os bens da sua casa. Ou então uma pessoa que tinha um emprego bom e perdeu esse emprego e não tem expectativa nenhuma de ganhar outro emprego no mercado de trabalho como o emprego que tinha. Ou então no momento de depressão, em que por qualquer origem que seja depressão, seja hormonal, seja meramente psicológica, essa pessoa para de ver sentido na vida. Ou seja também por causa da descoberta de uma grave doença, uma doença terminal. Todos esses são exemplos, irmãos, de situações que podem gerar em nós o sentimento de que nada em volta está de pé, que tudo ruiu, que tudo caiu, que tudo está um caos, que nada mais faz sentido. E o salmista, irmãos, ele nos transporta para dentro de uma zona em que nós podemos ainda assim nos sentir protegidos, que é em Deus, o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em Deus, a gente pode encontrar segurança quando tudo ao nosso redor nos dá pavor, nos dá medo, nos dá desespero. Quando todas as nossas condições exteriores parecem contribuir para a gente se desmanchar, em Deus a gente consegue ficar de pé. Em Deus a gente consegue encontrar forças. Em Deus a gente consegue encontrar paz. Em Deus a gente consegue se sentir seguro. Então essa é a tônica dos 3 primeiros versos, ou também chamado de primeira estrofe do Salmo 46. O segundo verso, irmãos, ele tem como assunto principal a cidade de Deus. Olha o que está escrito aqui no versículo 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Aqui o salmista recorre, irmãos, a outra imagem que traz segurança. Deus está assentado na sua cidade. Então aqui eu quero chamar essa cidade de cidade de Deus. E como Deus está no centro da cidade, essa cidade ela não se abala. Pelo contrário, ela tem paz. E aqui vai o contraponto entre os montes que naufragam, os montes que são abalados pelo rugido dos mares, no versículo 2 e 3, e o monte que permanece inabalável, porque Deus está sobre ele. Deus está assentado na cidade que está repousando sobre esse monte. Então aqui existe um nítido contraponto. O segundo contraponto aqui que existe da imagem do versículo 2 e 3 com o do 4 e o 5 é a imagem dos mares rugindo, bradando, ou talvez até a imagem de uma tsunami destruindo tudo ao seu redor, e a imagem de um rio que alegra a cidade de Deus, um rio
com calmaria, um rio que abastece, um rio que supre as necessidades de uma cidade. Aqui essas duas imagens são essencialmente contrapostas nesse momento. Onde Deus está, existe paz e alegria. Fora da cidade de Deus existe caos e destruição. Essa imagem também do rio que alegra a cidade de Deus, ela também pode ser uma profecia escatológica. Conforme nós lemos Ezequiel capítulo 47, que fala acerca de um rio saindo de Jerusalém, e depois essa imagem ela vai ser apropriada lá em Apocalipse capítulo 20 e 21, que fala de um rio cristalino, que foi objeto também de um louvor muito cantado nas Assembleias de Deus, pelo menos aí no período da minha infância e adolescência, que é Além do Rio Azul. Você que é crente antigo, você lembra desse louvor. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Essa imagem do rio, ela tanto está presente na música que eu acabei de cantar agora, está presente em Ezequiel capítulo 47, está presente em Apocalipse e também pode eventualmente ter alguma conexão com esse texto de Salmo capítulo 46, tá? Mas se existe essa conexão é meramente decorrente da inspiração do Espírito Santo. O autor que escreveu esse salmo não tinha, claro, a revelação plena dessas outras imagens aí de Ezequiel 47, tampouco de Apocalipse, tá? Então a gente pode aqui, como recurso de pregador, associar esses rios, podemos, tá? Mas do ponto de vista técnico, não dá para fazer esse tipo de exegese. E qual cidade é essa, irmãos, onde Deus está sentado? Qual é a cidade de Deus, que não se abala, que o monte permanece firme, porque Deus a socorre a romper da manhã? Que cidade é essa? Certamente, irmãos, os coraitas aí estavam se referindo a Jerusalém. Jerusalém era a sede de toda a tribo de Judá e também a sede do reino de Israel no seu período primitivo, na época de Davi, de Salomão e de Roboão no primeiro momento. Então, a cidade de Jerusalém é também conhecida como a cidade de Deus. Nós vamos encontrar essas referências em Salmo 135, versículo 21 e Neemias capítulo 11, versículo 1. São referências aí de que Jerusalém é a cidade de Deus. Mas alguém pode se questionar, Jefferson, mas em Jerusalém não tinha nenhum rio? Sim, não tinha nenhum rio. É por isso que a gente pode crer que os coraitas estavam usando a imagem do rio aí como uma linguagem metafórica para se referir a essa paz e essa provisão como contraponto ao rugir dos mares do versículo 2 e 3. Então, além dos versículos citados aí, que se refere a Jerusalém como a cidade de Deus, nós temos ainda o fato do salmo ter sido escrito pelos coraitas, que eram levitas que louvavam o Senhor no templo de Jerusalém, e também nós temos a expressão os santuários da morada do Altíssimo. Essa expressão era nitidamente utilizada para se referir ao templo, tá? Então, por esses indicadores, ainda que Jerusalém não tivesse rio algum trafegando ali por dentro da cidade, nós podemos crer que eles estavam se referindo a Jerusalém. Outra expressão importante aí dessa segunda estrofe é Deus a ajudará ao romper da manhã. Nós temos aqui uma segunda maneira de se referir ao socorro bem presente na hora da angústia, tá? Só que aqui Davi usa uma expressão mais específica ao romper da manhã, porque era nesse horário que se costumava tentar fazer uma invasão de uma cidade. Tá? Os exércitos eles acampavam durante a noite e quando amanhecia eles começavam um ataque. Então, naquela época não tinha iluminação, né, de poste, de luz, de refletor, a única iluminação era com tocha de fogo, e por um exército invasor era muito ruim invadir o exército inimigo no momento da escuridão, tá? Ele tinha mais probabilidade de ser atingido, porque o exército que está sendo invadido ele tem mais segurança da muralha. Então o exército invasor ele preferia cometer esses atos aí de invasão no período da manhã. E o salmista, ele conhecendo o Senhor, ele diz, ele nos ajudará ao romper da manhã. Outro ponto importante ainda dessa segunda estrofe, irmãos, é o versículo 6, que diz, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aqui, irmão, já não é mais uma contraposição entre o caos, que traz medo, e Deus, que traz segurança. Aqui, nesse momento, é Deus que traz o medo, é Deus que traz o juízo, é Deus que traz o terror, porque as nações se embraveceram. Quer dizer, os salmistas ali estão tendo em mente, com certeza, as nações vizinhas de Israel, que a todo momento estavam tentando invadir Israel. Então as nações se embraveceram, mas isso não precisa causar medo nem pavor a nós. Por quê?
porque ele se levantou e a terra se derreteu. Então, ainda que os nossos inimigos venham com muita força contra nós, no momento que Deus se levanta do seu trono, a terra inteira derrete. Ele é a causa do terror, ele é a causa do pavor. Agora, não nossa, mas dos nossos inimigos. Então, esse versículo 6 fala da ira do Senhor contra os inimigos do povo de Deus. Nós temos na sequência, e já é o nosso tópico 4, o refrão, que é o versículo 7 e o versículo 11. Ambos são idênticos, eles se repetem, que é o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tá? A gente entende, irmãos, que todo o povo cantava junto com o ministro de louvor essa parte, por causa de, mais uma vez, o tempo verbal ele ir para a primeira pessoa do plural. Tá? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tá? Então essa expressão ela remete a um canto coletivo. E aqui é um brado da confiança que eles têm no Senhor. Que o Senhor dos exércitos. Essa expressão ela dá a entender que o Senhor é o Deus da guerra, é o Deus que não perde batalhas. Naqueles dias, irmãos, existiam deuses que eram voltados para a guerra. Na literatura grega era Ares, na literatura ali do Oriente Médio era especificamente Moloque. Moloque era um deus da guerra. Tá? Então, quando os exércitos eles iam entrar em conflito, era comum os deuses sacrificarem crianças para Moloque para obterem vitória nas batalhas, para obterem vitória nas guerras. Só que para Israel, o Deus da guerra, que não perde nenhuma batalha, é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Então, se o Deus da guerra está conosco, se o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e esse brado aí, esse canto do versículo 7 e do versículo 11 é mais uma demonstração de confiança do povo perante os seus inimigos. Tá? Então, dito isso, nós vamos agora para o nosso tópico 5, que fala acerca do contemplai as obras do Senhor. Vamos ler o versículo 8, irmãos? Está escrito assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Irmãos, essa expressão, ela também nos remete aí à ação de Deus contra os inimigos. Agora, como eu disse para vocês anteriormente, não é mais as circunstâncias externas que tentam gerar medo em nós. É o nosso Deus que gera medo, que gera terror em todos os nossos inimigos. Porque o nosso Deus, ele causa desolações em toda a terra. O nosso Deus, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele joga os carros no fogo, ele destrói os inimigos. O Senhor dos exércitos, que é o Deus da guerra, que nos protege, que nos dá vitória, ele entra nas nossas batalhas desfacelando os nossos adversários. E é isso que o salmista está se referindo aqui nesse momento, tendo em mente essa imagem de guerra, essa imagem de batalhas em que Israel eventualmente estivesse envolvido ou que eventualmente ainda iria se envolver. Por fim, irmãos, é sempre bom a gente falar agora no nosso tópico 6, acerca do sentimento de segurança demonstrado nesse salmo, que esse salmo ele é um canto sobre a segurança no Senhor. Ele é um canto para externalizar o quanto o salmista se sentia protegido, o quanto o salmista se sentia seguro. Se tivesse coronavírus naquela época, ele ia dizer que o nosso Deus, ele é a vacina que nos protege de todo coronavírus. Ele é o remédio que cura 100% dos casos. Que o Senhor é a nossa máscara, que o Senhor é o nosso álcool, que o Senhor é a nossa luva, que o Senhor é o nosso escudo invisível, a nossa barreira de fogo. Eu não sei qual a linguagem que o salmista iria usar naquele momento, mas certamente seriam imagens relacionadas aí à proteção contra essa enfermidade que tanto assola a nossa sociedade nesse momento, tá? Então é um salmo que expressa confiança, é um salmo que exalta a confiança em Deus e transforma essa confiança em instrumento, ou meio, ou veículo de adoração e veículo de louvor, como reconhecimento por tudo que o Senhor é na vida deles. Como eu disse para vocês anteriormente, eu vou repetir aqui mais uma vez, nós encontramos também a externalização desse sentimento de segurança no Salmo 23, em Abacuque capítulo 3, no Salmo 91 e em tantos outros salmos que nós encontramos, irmãos, aí nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Salmos, tá? Só que agora nós estamos falando do Salmo 46 e nós acabamos agora de destrinchar cada um desses pontos para vocês e que vocês possam extrair desse salmo conforto, que vocês possam extrair desse salmo uma razão para se manterem inabaláveis quando as circunstâncias ruins avançarem diante da vida de vocês, tá? Por fim, é importante lembrar que esse salmo também serviu de inspiração, e aqui é o nosso tópico 7, que é o tópico Castelo Forte.
Esse salmo também serviu de inspiração para Martinho Lutero. Martinho Lutero, que é o grande reformador, foi o homem que Deus usou para nos libertar do jugo da autoridade católica, que naquele momento estava, eu não vou dizer completamente desviada, irmãos, que a Igreja Católica sempre foi extremamente eclética, tá? Mas que estava muito desviada dos propósitos do Senhor, e Martinho Lutero, usado por Deus certamente, se voltou contra todo tipo de equívocos teológicos, todo tipo de arbitrariedade católica naquele instante, e criou um movimento que teve um impacto internacional do qual nós somos filhos. E Lutero, num dos momentos mais difíceis da sua vida, em que ele foi convocado para prestar contas da sua teologia perante o Tribunal de Worms, ele escreve esse louvor, que é Castelo Forte, que é o hino 581 da nossa harpa. Posteriormente, esse louvor ele foi musicalizado por Bach e também se tornou praticamente um hino cantado por toda a nação alemã protestante, tornou quase um hino nacional, tá? O hino começa assim: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, como seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios são contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande assustador nos serve do Senhor. Já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo na defesa. Se temos de perder, família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Esse é o canto que está escrito lá na nossa harpa cristã, no número 581, que foi um salmo escrito, uma música escrita por Lutero em 1521, tá? Nos momentos de maior angústia do seu coração, ele externaliza a sua confiança em Deus, a sua segurança em Deus, mesmo na adversidade, tendo como inspiração o Salmo 46. Que Deus abençoe a sua vida, que você dê uma aula abençoada, seja online, seja presencial, para poucas pessoas. Irmãos, a Bíblia manda a gente se submissa às autoridades, então a gente não pode querer usar essa expressão apenas quando convém, tá? Então fique em casa, se você pode ficar em casa, e se você não pode ficar em casa, você não tem condições, você precisa trabalhar, ore e confie no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.